E você, Rô, nasceu em São Paulo mesmo? Não, eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo. É uma cidade de 90 quilômetros da capital, né? Bem Uhum, próxima daqui. uhum. Mas eu já fui estudar em São Carlos, aí vim para São Paulo e estou sempre por lá. Minha família toda é de Sorocaba. Ah, entendi. Não conheço Sorocaba. Tenho É uma vontade cidade de grande, conhecer. é bem Pois é, o Aurélio. bonita e grande. É? Joia. Ah, colocou que é do mundo agora, isso, né? Bom demais. Tá vendendo mesmo as Marias para Turquia, para Ásia, para tudo quanto é lugar. Ele comentando que ele recebe os pedidos nas línguas que ele não domina, ele coloca no Google Translate para entender. Incrível, Que legal. né? Muito Paulo bem. entrou. Olha quem tá aí. Ezequiel Braga, mais um psicólogo para o papo de hoje. Gente, então 7 horas. Vamos começar em ponto, né, Rô? Vamos começar. Então vamos. Pessoal, então vou começar me apresentando um pouquinho. Para quem, imagino, não sei se todo mundo que está aí conhece a Longeva. Então, meu nome é Juliana, você pode me chamar de Ju. Eu sou psicóloga, sou aqui de Brasília, então fiz psicologia na UNB, na Universidade de Brasília. E depois fiz mestrado e doutorado também na área de psicologia social e do trabalho, né? A Longeva surgiu como aposentadoria plena em 2017, então a gente vai fazer 6 anos? 6 anos. Acho que faz 6 anos esse ano, sou ruim de matemática. Junto com o nervosismo também, um pouquinho, né? Mas enfim, acho que em abril desse ano nós completamos 6 anos. Eu estava na metade do meu doutorado, quando eu decidi que eu não ia fazer concurso e a minha ideia mesmo era trabalhar com a minha própria empresa, tá? Então a gente surgiu, o serviço que a gente mais oferece hoje é o que a gente chama de programa de educação para aposentadoria. Mas de lá para cá, outros serviços também foram surgindo, especialmente no atendimento individual, como orientadora profissional e de carreira. E foi num congresso em 2019 que eu conheci a Roberta, que está aqui com a gente, a Rô, e a gente manteve contato, fizemos trocas, ela assistiu uma apresentação, numa mesa redonda sobre. Você Eu lembra, Rô? Eu nem lembro. acho que é muito da longevidade, né, Ju? É. E aí ficamos em contato e então mantivemos essa troca e hoje a Roberta também atende pela Longeva como orientadora profissional e de carreira. Como então tivemos o dia 8 de março, Dia da Mulher, né, o Dia Internacional da Mulher, que na verdade é todo dia, a gente decidiu fazer esse papo hoje para conversarmos sobre algumas, não só vantagens, que também as mulheres muitas vezes têm, mas também desafios nesse processo de transição, mudança de carreira e também preparação e adaptação para a aposentadoria. Fiquem à vontade para colocar as dúvidas de vocês aqui no chat. E eu vou deixar a Rô à vontade agora para se apresentar. Ah, esqueci de falar que eu tenho 38 anos, acabei de completar, aí no combate. Pelo convite, é um grande prazer estar aqui. Conheço a Juliana, como ela trouxe, desde 2019, e desde então, né, Ju, a gente tem feito uma boa parceria, né, em vários projetos diferentes. Eu também sou psicóloga de formação, me formei na Universidade Federal de São Carlos. Agora eu voltei para a universidade como mestranda, né? Então eu estou fazendo também um mestrado num programa chamado Estudos da Condição Humana, onde eu estudo também carreira e empregabilidade, né? Também pela Universidade Federal de São Carlos. E tenho 20 anos aí na área de pessoas, gestão de pessoas, trabalhando
também com área de carreira, né? Trabalhei há mais de 7 anos que eu atendo pessoas também na área de carreira. E eu tenho 46 anos, vou fazer 47 semana que vem, quase. Daqui 15 dias, dia 4 de abril. Uhum, somos próximos. E Isso foi aí. bacana também que você ficou esse tempo, né, Rô, para trabalho. Você tem já o quê? 20 anos que você atua como orientadora de carreira e decidiu voltar para o mestrado anos depois da sua graduação, né? Exatamente, eu sempre gostei muito de estudar, né? Sempre foi ali um sonho. E depois do nascimento dos filhos, né? A hora que as meninas cresceram um pouquinho, já deu para sentir aí esse desejo voltando, né? E foi quando eu passei o ano passado no processo seletivo lá da Universidade Federal e estou cursando agora, né? Já é o meu segundo ano e provavelmente defendo o ano que vem. Uhum. Esqueci de comentar também uma coisa importante. Hoje eu trabalho na Habit, sou líder de capital humano. É uma empresa de tecnologia. Então, estou ali à frente também dos processos de gestão de pessoas, né? Bem na frente do mercado também, muito próximo do que vai acontecendo, né? Uhum. No mercado de trabalho. Exato. Muito bom, muito bacana. Então, acho que a gente pode começar. O pessoal que chegou agora, só para avisar, depois a gente vai editar essa conversa e vai levá-la para o nosso YouTube também. Tá lá ainda meio às moscas, mas aos pouquinhos a gente vai levando vídeos curtos e também as lives completas para o nosso YouTube. Então, a gente avisa aqui nas redes sociais. Rô, então, a primeira discussão que eu queria começar, e você também pode ficar à vontade para trazer outras questões, assim como o pessoal que está aqui com a gente agora ao vivo. Quando a gente fala em crescimento e reconhecimento profissional, né, dentro das empresas, quais são as principais vantagens e também os principais desafios das mulheres nesse processo de crescimento profissional? Ju, eu acho que quando a gente fala, né, de mulheres no mercado de trabalho, acho que é sempre bom contextualizar, trazer alguns dados aqui importantes para a gente entender nosso cenário, né, não só no Brasil, mas global. Eu acho que foi em 2022 que o relatório do Fórum Econômico Mundial, né, ele trouxe sobre a questão, né, da disparidade de gênero no mundo. A gente, né, se a gente caminhar do jeito que a gente caminha com relação a esse tema, a gente vai levar 132 anos para se igualar aos homens, né, em vários conceitos e temas aí, e um deles é a empregabilidade, né, que o trabalho, ele é um dos principais pilares aí da vida de um ser humano, né, seja homem ou seja mulher. Então, assim, parece, né, que a gente está muito próxima da igualdade, mas ainda não, né, claro que temos que muita coisa já acontecendo, muita coisa melhorando, né, nesse tema, mas a gente tem bastante coisa a ser feita. E conscientização também é bem importante, né? Que a gente converse sobre isso. Acho que esse é um espaço bacana para falar sobre esse tema e conscientizar também as pessoas, né, da área sobre isso. Acho que nesse relatório, né, para a gente pensar, mas será que o Brasil está tão distante assim na questão da equidade de gênero, né? Como que a gente está, né? E nessa lista do Fórum Econômico Mundial, foram pesquisados 146 países e o Brasil ficou no número 94. Então, a gente está bem distante, né, do primeiro lugar, que seria o mais próximo do ideal ali, né, do primeiro país no topo dessa lista. Então, é isso. Acho que tem muita coisa a ser feita quando a gente fala de equidade de gênero. E quando a gente pensa no crescimento, né, das mulheres o que é as mulheres dentro do mercado, a gente tem que lembrar que a entrada no mundo público, na vida pública, ela é muito recente para as mulheres, né? A gente pode dizer que tem menos de 100 anos, né? Se a gente pensar na história como um todo da humanidade, aí pegar os 5.000 anos mais recentes, a gente só tem 100 anos ali de vida pública. A gente foi permitido a votar em 1932, né? Então, Sim. olha
quanto tempo a gente ficou distante do ambiente que a princípio é dos homens, né? Como a gente ficou tanto tempo distante, então é uma conquista, né? E a gente vem conquistando isso muito rápido, né? De 100 anos para cá, olha quanta coisa que não foi mudada e alterada. Mas a gente ainda, por ser um espaço que a gente vem tomando e vem conquistando, tem muito desafio, né, ali para ser feito. E quando a gente fala de crescimento, né, a ONU Mulheres, ela traz dados muito interessantes, né, que assim, as mulheres, elas estão na mesma quantidade que os homens nas universidades, é 50-50, né, só que só 40% das mulheres participam do mercado de trabalho ativo. Então, o que acontece com esses 10% que se perde, né? Esse Se dado eu somos também tinha iguais, visto já. Em geral, as mulheres estudam mais, têm maiores níveis de escolaridade e a gente não vê essa repercussão dentro, né, do contexto laboral. Uhum. Isso mesmo. E o que acontece? Primeiro, o que afasta essas mulheres do mercado, né? Por que a gente não entra igual, né? Em mesmo número ali no mercado? Se a gente estuda, na verdade, a gente estuda mais. Tem pesquisas que falam que as mulheres têm 7 anos e meio a mais de estudos do que os homens, né? Em termos de formação. Então, não tem a ver com a formação acadêmica, né? Não é falta de capacidade ou de habilidade. Não é alguma outra coisa, né? E quando a gente olha para. Então, assim, se somos 40% do mercado de trabalho, nós ocupamos apenas menos de 20% dos cargos de gestão, né? Então, olha só, né? Olha como que está essa diferença, né, de ocupação. O que acontece que as mulheres não conseguem subir? Né? Se a gente entra ali, mais ou menos, tanto é que o número de estagiários de mulher é de 56%. Então, assim, os cargos iniciais, a gente tem mais mulheres que homens dentro das empresas, só que quando você vai subindo no topo da hierarquia, as mulheres vão ficando para trás e vão ficando mesmo, né? Quando a gente pega número de conselho ou de diretoria, a gente não tem nem 10% de mulheres nessas posições. Então, o que vai acontecendo, né, nesse ato, o que vai acontecendo dentro das organizações e dentro do mercado de trabalho que não permitem que a mulher cresça, que ela vá assumindo os cargos de gestão e os cargos no topo da hierarquia. Né? É como se ela fosse ficando, perdendo essa corrida ao longo da carreira e no mercado. Vou E só aí, complementar, Rô, falando um pouquinho sobre essa questão, né, da representatividade mesmo, que seria a promoção da diversidade, né? Então, como a Longeva também trabalha com promoção da diversidade e inclusão, especialmente etária, muitas vezes surgem as empresas que querem fazer, por exemplo, pesquisa sobre isso, né? Como é que a gente pode, então, promover a inclusão, seja de homens e de mulheres mais velhas, por exemplo. Mas aí, quando eu falo de gênero, a promoção da diversidade, ela é basicamente você olhar, então, dentro, né, avaliar demograficamente a sociedade brasileira e buscar inserir essa representatividade dentro da sua empresa, né? E nós temos 52% de mulheres hoje no Brasil, né? E 48% de homens. Mas nós não temos 52% de mulheres, como você acabou de falar, dentro das empresas, especialmente as privadas, né? No serviço público, a gente até às vezes observa em alguns casos um equilíbrio maior, apesar de que também depende, claro, do setor. Né? Quando eu atendi a ANAC, por exemplo, né, empresa de aviação civil, a gente tinha 74% de homens ainda. Então, tem, claro, setores aí que tem essa diferença. E quando a gente foi também para olhar dentro das empresas privadas para níveis de gestão, as mulheres, como você falou, estavam em torno de 17% entre os cargos de liderança. Né? Então, de fato, é isso, assim, tem essa distância entre a representatividade dentro das instituições de ensino e dentro das oportunidades, né? Você gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso, assim?
Não é exatamente, Ju, é o que você trouxe, né? Quando a gente olha para a realidade, né? Ela tem essa diferença, né? A gente ainda tem muita desigualdade entre os dois, né? E aí eu queria comentar um pouco do fenômeno, né? Que foi estudado, que chama teto de vidro. Talvez o teto de vidro é um fenômeno interessante para a gente poder explicar o que acontece, né? O teto de vidro foi a primeira vez, foi descrito em 1986, por dois autores que eles publicaram no Washington Post. E em 86 eles perceberam, né, que as mulheres estavam entrando em massa no mercado, as mulheres estavam ativamente trabalhando fora, né, saindo da vida doméstica para entrar no mercado de trabalho, mas eles começaram a observar que elas não cresciam, elas ficavam mais nos cargos iniciais, mais nos cargos menos hierárquicos, né? E eles tentaram entender o que exatamente acontecia, né? E que, na verdade, o teto de vidro é como se é uma barreira tão tênue e tão sutil que é como se fosse de vidro, que ninguém enxerga, né? Mas o que está por trás disso? E por trás disso são muitos fatores, é multifatorial, né? A gente tem aí as dificuldades, né, das mulheres também, com relação, claro, ao machismo, né, os vieses ali que vão impedindo essa mulher de ser promovida, né? Às vezes até no próprio processo seletivo, entre um homem e uma mulher, isso já tem estudos também que mostram que dois currículos iguais, um nome, um de homem e um de mulher, tem uma pesquisa acadêmica muito interessante, que estudou dentro de uma universidade, eles entregaram o mesmo currículo, só trocaram o nome. Um eles colocaram o nome de uma mulher e um outro nome de um homem. Ou seja, as habilidades eram exatamente as mesmas, as competências também, só trocaram os nomes. E quando deram para os avaliadores, que eram os professores, chefes de laboratório, escolherem, eles avaliavam melhor o homem, né? Sendo que era exatamente o mesmo. Então a gente já só para tem aproveitar essa. o gancho, para compartilhar, quando a gente faz também essas vivências, treinamentos e cursos sobre, né, vieses inconscientes, a gente gosta muito de fazer essa dinâmica de colocar a descrição de um cargo, e aí a gente coloca uma caixa de figuras e fala, escolha uma figura que representa a pessoa que ocupa esse cargo, né? E é muito comum continuar vindo, então, de uma maneira bem estereotipada. Então, a gente aproveita esse gancho para poder trabalhar e quebrar, né, os estereótipos, como de um médico negro ou de uma, enfim, de Bombeiro, pessoas que né? cargos, né, que possuem esse viés, não necessariamente possuem esse viés. Uhum. Não, perfeito, é isso mesmo. E aí, assim, nessa pesquisa mostra que, na verdade, a gente já tem barreiras na entrada. Então, no recrutamento e seleção, a barreira já começa ali, né? Tem outro fator que é a maternidade. Então, mulheres são preteridas para serem promovidas, porque em algum momento que ela resolva ser mãe ou pode vir a se tornar mãe, então as promoções acontecem menos por conta disso, né? Por ter filhos pequenos também, às vezes ela não consegue se dedicar muito mais horas para a empresa do que um homem, né, que consegue ficar até muito mais tarde no trabalho, então elas acabam sendo preteridas. E também tem um fator importante, Juliana, que eu acho bem legal a gente falar para as mulheres, é que as mulheres acreditam muito pouco no potencial delas. Então, quando elas vão se vender, né, eu trabalho com entrevista, eu entrevisto muita gente, né, todo dia, e com processo de recrutamento e seleção. E quando você tem uma mulher e um homem que vai se apresentar, eles se apresentam de maneira totalmente diferente. A mulher, ela é muito mais modesta na hora que ela vai vender as competências dela, e os homens fazem isso, assim, muito mais fácil, né, de se vender, às vezes com muito menos competências, né, do que é de verdade. Então, isso é uma prática O também, né? fenômeno da síndrome da impostora, né? Também pode acometer homens, mas é impressionante a frequência e a intensidade com que ele acomete mulheres. Depois eu vou contar um pouquinho também de algumas histórias de pessoas que eu atendi em que, na verdade, identificar ou desenvolver as competências técnicas empreendedoras dessa mulher era fácil,
O difícil era justamente desenvolver autoestima, autoeficácia, né? E a crença de que sim, você dá conta, você vai conseguir, você não é uma fraude, está excelente, está muito bom, né? E aí eram até mais as competências socioemocionais, não só, mas também a crença de que ela também já possui, né? Capacidade, condições de dar seguimento ao projeto que ela quer implementar, no caso. Exatamente. Eu acredito, né, Juliana, que tem a ver com essa questão, né, que alguns espaços sempre foram dos homens, né? Você acreditar que você pode ocupar esses espaços e que você deve ocupar esses espaços é uma construção, né? A gente ainda está construindo, está entendendo que alguns lugares são para a gente também, né? A mulher pode estar onde ela quiser, né? Então, acreditar nisso também é uma mudança, né? A gente vem mudando os paradigmas, mas tem coisas que ainda estão muito enraizadas, né? Acho que tem a ver com essa crença também, Sim, né? exato. Excelente. Muito importante lembrar do fenômeno teto de vidro, né? E dos estudos. Também queria indicar, depois posso compartilhar com vocês, a pesquisadora Luciana Mourão, eu faço parte do grupo de estudos dela, né? Uma professora da Universo, fica em Niterói, e ela estuda bastante liderança inclusiva, né? E também esses fenômenos como a expressão do fenômeno teto de vidro, na dificuldade das mulheres em ascenderem dentro das empresas. Depois posso compartilhar também alguns estudos que a Luciana conduziu. E agora, para seguir, eu acho que é bacana que a Rô e eu a gente compartilhe um pouco quais são as principais demandas que a gente recebe quando a gente atende mulheres e homens também. Mulheres é o nosso maior público, né? Coloquei esse dado lá. Nos programas de educação para aposentadoria, como são dentro das empresas, a gente costuma até ter mais homens. Então, às vezes, sei lá, relativamente equilibrado, ou 60% mulheres, 40% homens. Agora, para buscar psicoterapia ou orientação de carreira, 90% mulheres. Os homens ainda estão, né, buscam muito menos, né? Bom, com relação às demandas, as principais demandas que eu atendo hoje são especialmente de pessoas que ficaram, especialmente dos longevos, né? O público 50 a mais, como a gente pode chamar. Pessoas que passaram muito tempo trabalhando na mesma área, seja como com vínculo seletista ou estatutário, né? Seja servidor público, se aposentou do serviço público ou não se aposentou ainda, mas enfim, está se planejando para isso, ou sempre trabalhou muito tempo em empresa privada, num regime, digamos, mais estável, e ele quer empreender. Ele quer trabalhar com ele ou ela, né? No caso, ela quer trabalhar como autônoma, como prestadora de serviço, como empresária, quer ter mais flexibilidade, está buscando mais qualidade de vida. E essas, então, são as principais. O principal também aparece para mim demandas do que a gente chama de recolocação, que é alguém que está procurando vaga. Então, ou foi demitido, ou não está satisfeito na empresa para a qual trabalha e quer trabalhar para uma outra empresa, né? E em todos os casos, e a Roja já vai me complementar, a gente faz as primeiras sessões de entender um pouco quem é essa pessoa. Então, claro, autoconhecimento, trajetória de carreira, né, com viés profissional, mas hoje em dia não tem como a gente não olhar também para a satisfação com os papéis familiares e sociais, até porque, né, hoje em dia um interfere no outro. E depois de compreender melhor essa trajetória de carreira e de delimitar o objetivo do trabalho, a gente vai para sempre um processo de revisão de currículo, muitas vezes atualização, criação ou atualização do LinkedIn, né, Rô? Que a Rô é especialista, aprendo muito com ela sobre essas duas fases, para depois, então, ver se vai ser mais treino de entrevista e todo o processo para aquisição de uma vaga ou, de fato, treino de competências empreendedoras para definição de um serviço, produto, abertura de empresa, toda a parte de endomarketing, etc, etc. Tá? Então, no meu caso, tem sido especialmente essa demanda de transição de carreira, e eu observo bastante, assim, entre as mulheres, como eu acabei de falar, que muitas vezes a dificuldade não é de identificar
qual vai ser esse novo projeto, né? Em como esse projeto vai se expressar dentro de que tipo de empresa. Digamos, claro que isso dá trabalho, mas regra geral não é isso que é o mais difícil de fazer, e sim fazer com que ela acredite que ela consegue, que vai dar certo, né? O hashtag Tamo Junto. Então, as trocas vêm muito também nesse sentido de desenvolvimento da autoestima, da autoeficácia dessa pessoa, né? E aí eu gostaria que a Rô me complementasse, assim, trouxesse um pouquinho mais, no caso da sua experiência, Rô, quais são, né, os principais demandas que você recebe e os desafios das mulheres. Eu acho que com relação à mulher é isso um pouco, né, que eu trouxe, essa questão, né, da narrativa, né? Como que você conta a sua história, né, quando você está buscando uma nova colocação e ajustar essa narrativa, né, o discurso que ela vai contar da carreira dela, dos feitos, das habilidades, das competências. Esse, para mim, é o ponto mais difícil para as mulheres, né? Como ela conta, como ela que a gente chama, né, na área de carreira de storytelling, né? A gente usa esse termo que vem do marketing, mas é um termo bem legal também para a narrativa de carreira. Como que eu construo a minha história e eu consigo traduzir isso de um modo que o mercado compre e entenda que eu sou boa naquilo que eu faço, né? E quando a gente vai atender mulheres que estão, às vezes, muito tempo, né, numa área, numa empresa, e não sabe fazer essa venda, é um trabalho ali que a gente tem que trabalhar a autoestima em primeiro lugar, né? Fazer ela acreditar naquilo e enxergar tudo de bom que ela já construiu, já fez, porque, de um modo geral, as mulheres são muito competentes, né? Quando constroem uma carreira no mercado, você só tem boas profissionais, né? São normalmente muito boas e muito competitivas. Mas não acreditar nisso é um passo que faz elas realmente ficarem para trás. Às vezes, num processo seletivo, ela deixa de avançar por não saber se vender, né? Por não acreditar, isso que a Juliana falou, né? Acreditar na autoeficácia, né, Ju? Uhum. E é muito interessante você também trazer nessa perspectiva de ajuste da narrativa, porque muitas vezes, mesmo ela nunca fez esse treino, ou nunca teve um outro olhar, né, para alguém para falar assim: olha, você está falando muito rápido, né, tá revelando ansiedade, tá transmitindo insegurança nessa maneira de se colocar, sendo que, na verdade, você tem uma trajetória incrível e vamos, né, não começa por aqui, porque é mais atrativo. O recrutador quer objetividade, então às vezes sem querer, em função do nervosismo, se delonga, fica muito prolixo, etc, etc. Então esse treino ele faz muita diferença, além, claro, consciente de que o processo de desenvolvimento da autoestima, da autoeficácia é um processo, quer dizer, leva tempo, exige também com que a gente muitas vezes sugira a psicoterapia para que isso possa acontecer de uma maneira mais aprofundada, né, e consequentemente mais eficaz. Mas eu também acho muito importante lembrar, até porque agora nós também na Longeva fazemos muitas palestras dentro das organizações sobre combate ao etarismo, né? E a Rô já trouxe que é fato que, infelizmente, no processo de recrutamento e seleção, a gente tem 2 currículos excelentes em que muitos recrutadores não selecionam mulheres porque vem, ela está na idade para ter filho. Às vezes ela nem tem filho, ou nem quer ter filho, mas ela pode ter, então melhor não. Então, né? Ou ela tem filhos pequenos, não, então melhor não. E às vezes ela é justamente mais dedicada, mais comprometida do que os homens. Mas somado a isso, no caso da idade, o etarismo é mais forte, mais frequente em todas as sociedades ocidentais em relação às pessoas mais velhas e em relação às mulheres, né? Então, infelizmente, olha quem chegou aí, Vivi, Ruth, pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. A Vivi da Mais Vívida. Então, o machismo, o etarismo aumenta todos os outros ismos, né? Não só o racismo, mas também o machismo. E, infelizmente, todas as mulheres 50 a mais que buscam ainda vagas
né? O processo de recolocação, como a gente chama, fala, não, eu prefiro estabilidade, eu ainda não adquiri os critérios para me aposentar, então eu quero mesmo participar de um processo para trabalhar, para ter uma jornada dentro de uma empresa, e ela vê que ela nunca é chamada para uma vaga. E aí a gente naturalmente, muitas vezes eu falo, vamos trabalhar também o empreendedorismo, vamos avaliar também se você não poderia atuar como consultora, participando sempre aí de alguma outra oportunidade em que você poderia ser contratada como autônoma prestadora de serviço. Justamente porque muitas vezes, além do machismo, com o etarismo, aí sim que uma pessoa que tem 50 anos, uma mulher no caso, tem mais dificuldade, né? Os homens também, mas especialmente as mulheres, de serem incorporadas, né, Rô? E eu acho que o etarismo para a mulher ele é cruel, né, Ju? Ele é muito. Realmente a gente sofre muito mais com essa questão do que os homens, né? Não tenha dúvida. Acho que tem uma pergunta, né, Ju? Você Isso. quer falar? Eu vou ler aqui o comentário da Aline. A Aline está fazendo, agora eu não me lembro, Aline, se é mestrado ou doutorado, mas enfim, uma pesquisa. Ela trabalha também com recrutamento e seleção, mas também está desenvolvendo um estudo sobre empreendedores sêniores, né? E ela disse, corroborando a sua fala, Rô, que ela já identificou, tá no processo de análise de dados, a gente se falou ontem, e ela disse que também mostrou a dificuldade das mulheres com a própria apresentação de si, com a venda, né, com a descrição da autoimagem. Olha a Gisela aí chegando. E assim, que eu imagino que seja Cíntia Godoy Cruz, não sei, assim, disse: quais são as dicas de vocês para ajustar essa narrativa? Alguma sugestão de leitura sobre o tema? Eu acho, aí eu vou dar uma dica, né, para ajustar a narrativa. É uma dica que eu sempre dou para todos os clientes. Primeira coisa, escreve a sua história num papel, né? Sua história de carreira. Escreve, porque às vezes a gente não se dá conta da própria história, né? E aí quando a gente passa para o papel, a gente racionaliza e vai tendo dimensão dessa história. O segundo ponto é ler em voz alta, que aí você vai se escutar, né? E você escutando essa história, fala, nossa, olha que interessante isso eu preciso dar mais ênfase quando eu for contar, ou eu preciso cortar esse pedaço, isso aqui, né, não me ajuda numa venda. A terceira dica é grave um áudio no WhatsApp para você mesmo, para você se escutar falando depois, né? E se for o caso, compartilhe com as pessoas, né? Ou com o terapeuta, ou com o orientador de carreira, compartilhe o que você gravou e deixa o outro escutar também para te dar feedback, né? Porque nem tudo assim, quando a gente fala de entrevista, principalmente essa narrativa contada para uma entrevista, ou para fazer uma venda, sei lá, de uma consultoria, de um projeto, a gente precisa editar, né? Nem tudo a gente precisa contar para o entrevistador. É a vida editada, são só os melhores momentos. Então, assim, é muito importante trazer os melhores momentos. E às vezes tem muita gente que tem dificuldade de selecionar os melhores momentos, né? Fazer essa edição. Então é isso, são mais dicas mesmo. Não tenho nenhuma leitura específica para indicar, mas é a dica de fazer esses passos que a gente sempre pede para os clientes fazerem. Depois eu vou colocar nos comentários que eu lembrei aqui. Eu fiz um curso de storytelling em 2021, acho que já tem 2 anos, em São Paulo, com o James Maxill, né? E a certificação, eu indico o livro dele. Depois eu vou escrever aqui nos comentários. Eu achei que eu estava com o livro aqui em cima, mas está na outra prateleira. E eu gostei bastante do curso, inclusive, ele faz cursos em vários estados do Brasil. E ele faz esse treino da apresentação da própria narrativa, mas eu concordo com a Rô, a gente pode fazer mesmo né, sem estar dentro de um curso, e dentro do processo de orientação de carreira a gente pede, né? A gente faz essa escuta, né, e faz a devolutiva. E aí, só para explicar também um pouquinho desse trabalho, quando eu estou atendendo alguém que está buscando recolocação, como eu já conheço a pessoa há um tempo, em geral eu peço para fazer o treino de entrevista da minha cliente. Porque aí a gente tem também uma pessoa que vem de fora e a Rô faz esse papel
como se fosse a simulação mesmo de uma entrevista. E é muito bacana, né, Rô, quando você faz, porque sempre vem algo novo que eu ainda não vi, né? E esse ajuste da narrativa também para aquela vaga. Porque, por exemplo, hoje todos nós temos vários interesses e temos uma série de competências. E aí a gente vai deixar o seu currículo ajustado em 2 páginas, que é o ideal, com, né, a sua trajetória, as principais informações. Mas a depender de para quem você for aplicar essa vaga, né, a depender de qual vaga você for aplicar e qual treino de entrevista você for fazer, você vai ajustar a sua narrativa, não é sempre a mesma, né? Então você faz esse treino que revele as suas principais, né, ou como você disse, realizações, competências e tal, mas em se tratando de uma aplicação de uma entrevista real, há ajustes a serem feitos também, né? A depender dessa situação. Deixa eu ativar aqui de novo os comentários. Só vou fazer um comentário, Ju. Quando você conta para o outro enxerga os pontos cegos, né? Que você não consegue ver ali, né, sozinho. Então é importante também compartilhar ou compartilhar com alguém que tem esse Exato. olhar também, né? Eu lembrei de um outro exemplo agora também, bem bacana, ainda falando sobre essa questão das narrativas da trajetória profissional. Eu estou atendendo uma cliente de Goiânia, ela não deve entrar na live, porque ela é professora, ela está dando aula agora à noite. Eu atendi agora, né, no período da tarde, e ela decidiu que ela tem a própria empresa, né, uma consultoria em gestão de pessoas, e ela nunca teve rede social da empresa dela e sempre teve cliente, né, Mara, melhor dos mundos. A pessoa tem 10 anos no mercado, sempre teve cliente, pela primeira vez ela está com uma baixa de clientes e me procurou para fazer o trabalho. E aí eu falei, acho que vale a pena, né? Ela quer reestruturar a identidade visual dela, porque ela não se identifica mais, não foi nem um feedback meu, é porque ela também não está satisfeita. Então ela vai fazer esse processo de reconstrução da identidade visual, tanto de naming, né, que é o próprio nome da marca dela, como da própria logomarca. Nesse meio tempo, a gente já atualizou o Instagram dela para virar de pessoal para criadora de conteúdo ou profissional. E eu sugeri a ela que fizesse um carrossel. 8 marcos da minha trajetória profissional. E ela ficou impressionada com o retorno que ela recebeu, né? Então, ela se organizou para colocar ali marcos da trajetória. Tantas pessoas, tanto os alunos dela, que já são alunos dela há um tempão, colegas de trabalho, ex-clientes, atuais clientes falaram, eu não sabia desse detalhe da sua trajetória, né? Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, porque surge também bastante, seja de homens também, de mulheres, mas especialmente as pessoas mais velhas eu vejo, falar, não, rede social não gosto de rede social. Rede social não tem tempo, eu não gosto de me autopromover, né? Essa visão de que a rede social é só para falar de si. Mas ela sim é uma oportunidade também de engajar e de que as pessoas te conheçam melhor. E isso também é bacana, né? Mas de fato no Brasil o que funciona mesmo para indicação de clientes, eu digo, é boca a boca. Não tem melhor estratégia. Então, quando meu cliente não quer rede social, fala, então faz só um cartãozinho seu virtual para mandar no WhatsApp e tal para algumas pessoas. Mas a possibilidade também que você tem de fazer esse treino da trajetória e compartilhar, seja num texto no LinkedIn, né? Que é um texto da sua autoria, ou seja, fazendo um vídeo e publicando isso, pode ter certeza que o retorno das pessoas vai ser positivo. Deixa eu só voltar aqui. O Aurélio falou que está adorando as dicas. Que maravilha! Ficamos felizes. É para todas as idades, porque a gente está discutindo também. Isso, verdade. Muitas pessoas maduras têm resistência em redes sociais. Já já a gente pode voltar nesse assunto. Mas para não esquecer de responder a pergunta da Neide, ela já estava aqui no nosso roteiro, na verdade, que eu gostaria de trazer, que é quais são as diferenças entre homens e mulheres no processo de adaptação à aposentadoria, tá? Muita gente me pergunta isso, Juliana, quem é mais satisfeito na aposentadoria, homem ou mulher? E aí eu digo, depende. Depende de qual esfera, né? E quando a gente fala de satisfação de uma aposentadoria bem-sucedida, vou tirar aqui um pouquinho os comentários, porque me dá agonia de estar em cima do rosto da roxa, já eu volto. Quando a gente
numa aposentadoria bem-sucedida, numa longevidade ativa, a gente tem várias esferas. Tem a saúde, tem as relações, tem as finanças, tem como eu ocupo meu tempo livre, né? Tudo isso, todas essas reflexões são temas dos programas de educação para aposentadoria, porque são pilares fundamentais para uma longevidade ativa. E o que os estudos revelam, olha só, é que as mulheres, em geral, cuidam mais da saúde ao longo do ciclo da vida, né? Porque os homens têm mais medo de fazer exames. Os homens, em geral, cuidam. Aí é difícil falar, eu confesso que eu não sei dados em termos de exercício físico, tá? Mas, em geral, as mulheres têm saúde física mais alta, e isso, acredito, se deve justamente em função de que fazem mais check-ups, né? Se alimentam melhor, em geral. Tem menos também predisposição, não é predisposição, mas tendência ao alcoolismo. Então, o alcoolismo, ele é, sim, um fator de risco dos homens na aposentadoria, né? E também quando a gente fala em saúde mental, porque como a gente já trouxe no início, as mulheres buscam mais oportunidades de autoconhecimento e cuidado com a saúde mental. Então, essa é uma esfera. Mulheres na frente. Quando a gente fala em relações, mulheres na frente de novo. Mulheres têm mais facilidade para a criação e fortalecimento de vínculos ao longo da vida e na maturidade, né? E aí depois a gente também poderia aprofundar nisso em outros aspectos. Quando a gente fala em ocupação do tempo livre, né, e projeto de vida após carreira, mulheres na frente, de novo, é a primeira vez que eu falo, eu costumo dizer assim, que a tripla jornada nos auxilia pelo menos uma vez na vida, que é na aposentadoria. Porque quando a gente ainda está falando dos baby boomers e de uma geração machista, em que o homem ainda não lava louça, não ajudou em casa, não fez a parte dele como pai, avô, tio, como ele poderia ter feito, aprendido a fazer, né? A fazer a parte dele, porque a gente já não gosta de usar o termo ajudar, mas simplesmente fazer a parte dele. Então, quando vem para pessoas que não tiveram oportunidade de participar dos programas de educação para aposentadoria, as mulheres já tinham uma série de outras tarefas em casa. Então, elas também reorganizam melhor esse tempo, né? Agora, quando a gente fala no aspecto financeiro, mulheres continuam atrás. Homens continuam se adaptando melhor no quesito finanças do que mulheres, né? E eu não sei se a Xênia está aí, mas ela é uma das colegas aí do grupo da Longeva que está buscando ajudar mulheres a cuidarem das finanças, assim como temos Natália Arcuri, do Me Poupe, entre outras pessoas que estão olhando para isso, né? Então, acho que falar um pouquinho dessas diferenças é importante. E importante também porque aparecem para mim casos assim tristes, como por exemplo, Juliana, quero começar a empreender. Eu nunca trabalhei. Mulheres têm 50, aí ela acha que porque trabalhou como dona de casa, ela nunca trabalhou. Ela trabalhou. Então, ela passou a vida toda cuidando dos filhos e de casa, né? E aí procura uma orientação de carreira depois dos 50, dos 60. Fala, pois é, eu passei a vida inteira dedicada ao marido e aos filhos, e agora eu me divorciei, os meus filhos saíram de casa e eu quero começar a trabalhar, né? É a primeira vez que eu escutei, essa realidade é mais comum do que a gente imagina. Mas a primeira vez que eu escutei isso, eu fiquei assim, nossa, quanta mudança na vida dessa mulher, né? E é isso, e a gente vai começar mesmo, como ela tinha cozinhado a vida toda, a gente foi um pouquinho mais aí pro lado da gastronomia, né? Mas há muito a ser feito. Deixa eu só voltar aqui para terminar de responder a pergunta da Neide, que eu falo demais, e a gente volta. Tá. Porque a Neide perguntou o que vocês consideram fundamental num processo de educação para aposentadoria. Ixi, Neide, essa pergunta é tão ampla que dá assim, umas 2 horas para eu te responder. Mas esses temas que eu abordei na minha resposta anterior são fundamentais, em geral, né? Eu não sei se eu respondi nessa minha pergunta, você me avisa aqui. Você gostaria de complementar ou algo que eu trouxe agora? Ju, não, eu concordo com tudo que você falou, acho que é isso mesmo, né? Eu acho que da mesma forma como é difícil para a gente ocupar os espaços públicos, o espaço doméstico sempre foi da mulher, né? Assim, como a gente comentou no começo, uns 5.000 anos pelo menos, então acredito que quando tem a questão da aposentadoria para essas gerações anteriores ficarem, você já está mais adaptada do que os homens, né?
Talvez a aposentadoria para os homens seja difícil, porque ele tem que ocupar esse espaço que é doméstico, que, em tese, né, sempre foi esse lugar mais da mulher. Mas isso vem mudando, né, também. Eu acho que em pouco tempo a gente vai inverter isso e vai ser difícil para os dois, talvez, né? Vai ter as mesmas dificuldades, na medida que as mulheres já vão logo cedo, né? Assim que vão para o mercado de trabalho desde cedo, talvez as mesmas adaptações vão ser as nossas também, né? Imagino que isso Sim. vai mudar nas próximas gerações, né? Exato, e aí é isso que bom, Xênia, que você está aí, né? Já que eu acabei também de citar o seu trabalho, a sua transição de carreira, que também trabalhou com educação há muito tempo e agora está desenvolvendo essa mentoria sobre finanças. E chegam para mim, já chegaram muitas mulheres que falam, eu quero começar, né, a trabalhar, porque eu nunca tive a minha independência financeira. Como isso é importante, importante para a autoestima, importante para construir relações saudáveis, né? E dá tempo, sempre dá tempo de começar. Muito importante mesmo. Uma outra coisa que eu lembrei agora, em função da pergunta da Neide sobre os temas que a gente costuma abordar nos programas de educação para aposentadoria, além dos que eu falei, é interessante porque tem surgido muito a menopausa. Então, os líderes, né, os gestores de pessoas e as próprias mulheres, mas e os homens têm respeitado, têm dito sobre a necessidade de que a gente fale sobre como a mulher vivencia a menopausa no ambiente de trabalho, para que isso seja um dos temas trabalhados, né? E como lideranças também podem respeitar melhor essa situação, não fazer uma pergunta absurda, entender a diferença entre menopausa e climatério, a necessidade talvez da mulher não estar se sentindo bem e ter que se ausentar, mas isso também não significa que ela é menos produtiva, né? Quebrar um pouco essa visão retrógrada e antiquada do presenteísmo, né? Então eu tenho que estar aqui X horas, significa que eu estou trabalhando mais, não é assim. A gente, depois de uma pandemia, ainda tem empresa obrigando os trabalhadores a fazer regime fechado de horário. Eu fico chocada com isso. O Aurélio está perguntando aqui, né, do Marias Bordadeiras, quantos anos uma pessoa deve iniciar a sua preparação para a aposentadoria? Quer começar respondendo essa, Rô? Esse eu aprendi com você, né, Ju? A Ju é especialista nisso. Acho que o ideal é desde quando começa a trabalhar, né? Acho que esse é o melhor momento, né? A Ju sempre comenta que tem empresas que já começam a olhar para isso muito, muito antes, né? Enquanto outras só vão olhar mesmo para quando vão investir, né, em programas de aposentadoria ali dentro das organizações depois que a pessoa se aposenta. O ideal é que sempre, né, Ju? Acho que você é a melhor pessoa para responder esse tema. Tranquilo. Mas é isso mesmo. Então, assim, é interessante. Eu atendo hoje pais que estão em transição para aposentadoria e já tiveram momentos difíceis financeiros e hoje estão bem financeiramente, que estão pagando o plano de previdência complementar do seu filho de 6 anos. Porque eles sabem que a Seguridade Social hoje oferece um teto de cerca de 6, daqui a pouco não se sustenta mais, essas regras vão mudar, a gente vai daqui a pouco chegar, vocês estão vendo o que está acontecendo na França, né? São 10 dias de guerrilha praticamente ali, o pessoal se manifestando contra o aumento de 62 para 64 anos, gradativamente até 2030, e a galera tá lá se quebrando. Então, a expectativa de vida na França é 83 anos, né? Mas aí também uma série de questões a serem, de um lado, eu acho que é incrível o fato da França sempre ser muito, lutar muito pelos seus direitos, né? Isso é bem interessante. E eu acho que, infelizmente, também eu acabei lembrando, mudando de assunto, mas já eu volto, que é necessário não só mudar as regras para aposentadoria, assim como no Brasil, é necessário você justamente reestruturar o mercado de trabalho com um público mais velho. Eu acho que essas insatisfações, ela vem muito disso, né? Então, tem uma crítica ao modelo neoliberal, que existe sim, é verdade, e eles estão todos no direito. Acho que o brasileiro deveria fazer mais, que é se manifestar, ir para as ruas e exigir seus direitos.
Mas, de um lado, também essa crítica ela vem acompanhada do fato de que existem uma série de medidas que deveriam ser implementadas em termos de políticas públicas e de prática de gestão de pessoas para as pessoas viverem uma longevidade no trabalho também. E isso não acontece. Então, só aumentar também a idade e o tempo de aposentadoria em função da expectativa de vida não é suficiente. Mas respondendo, Aurélio, sua pergunta de uma maneira mais direta, financeiramente, o quanto antes, como eu dei o exemplo dos pais que já estão pagando a previdência dos filhos. A nossa relação com o dinheiro e falar sobre dinheiro, felizmente agora passou a ser tratado nas escolas públicas, deve ser trabalhado desde a infância. E eu tenho também profissionais para indicar de amigas que trabalham com os filhos a semanada, e a minha relação com o dinheiro, né? E a importância de eu aprender a poupar ao longo do ciclo da vida. Então, para quem está no início da carreira, a gente sugere que pelo menos educação financeira ao longo, né, para pessoas de todas as idades exista. Agora, quando a gente fala, por exemplo, em temas como desapego psicológico em relação ao trabalho, aí são temas que, em geral, dentro dos programas aparece para quem tem 50, 55, 60 mais. Porque essa é a média de pessoas que começam a olhar para se despedir da carreira principal, né? Mas, de fato, de maneira geral, a gente sugere que os programas de educação para aposentadoria sejam oferecidos num viés preventivo para todo mundo. Por quê? Porque o mercado de trabalho está mudando muito, né? Ele é volátil, ansioso, incerto, complexo, ambíguo, frágil. Esse é o mercado de trabalho do século XXI, pós-quarta revolução industrial. Então, a nossa sugestão é de que, mesmo que o indivíduo queira fazer carreira e crescer naquela empresa e ficar anos naquela empresa, maravilhoso, a própria empresa tem hoje a responsabilidade de fazer com que esse indivíduo ressignifique, pense quem sou eu além do trabalho, que outras competências eu tenho, que outros interesses eu tenho, como equilibrar melhor os meus papéis, né? Porque isso garante uma aposentadoria mais tranquila. Só complementando, Ju, agora se preparar também para ter um plano B de carreira pode ser feito em qualquer tempo, né? Que também depois pode virar o plano lá na frente, numa futura aposentadoria. Isso pode ser construído ao longo da vida, né? Não necessariamente aquele plano B precisa ser a fonte principal, o investimento principal ao longo da carreira, mas ir olhando para isso, estudando isso é bacana desde sempre, assim, né? Para que esse plano possa lá na frente, lá no momento de se aposentar da carreira principal, já ser eventualmente uma fonte de renda ou fonte de satisfação também, né? Não necessariamente isso precisa ser remunerado, você pode fazer trabalho voluntário e outras atividades, né? Mas ter esse plano B também de atividade ocupacional, não necessariamente um trabalho remunerado, isso é importante, né? Ser olhado desde sempre. Exato. Para quem quer conhecer a trajetória do Aurélio, achei legal que ele... fiz uma conversa com ele no ano passado. O Aurélio é jornalista, né? E ficou anos na carreira. Depois a gente faz outra conversa, Aurélio. E aí ele conta nessa live, tá aqui no nosso Instagram e tá no YouTube também, que ele começou a bordar, que era hobby, né, Aurélio? E aí começou a vender, 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 a demanda aumentou e ele está hoje em Portugal, com sei lá quantos mil seguidores ele tem, porque também sabe muito bem mexer com as redes sociais e hoje vende as Marias para o mundo, né? Então, isso é muito, muito legal. Bom, a Neide está fazendo uma outra pergunta aqui. Já, depois da sua pergunta, Neide, aí eu já vou pedir para a fazer as suas considerações finais e a gente se despedir, que já são 7 para as 8. A diferença entre educação e preparação é uma preferência. O termo programa de preparação para aposentadoria é mais usado desde a década de 90, de 80, eu acho, até a primeira vez que foi usado. E a gente gosta de usar o termo educação justamente para valorizar o viés preventivo. Então, nós da Longeva chamamos de programas de educação para aposentadoria. O nosso livro também tem esse título, né? O que eu publiquei com a Sheila Murta e com a Cristina de Leandro França. Mas isso não significa que um PPA, um programa de preparação para aposentadoria, também não tenha
um viés preventivo. A gente só usa educação para reforçar isso. E tem alguns autores, por exemplo, como Carlos Anelli, que usam orientação para aposentadoria. É só uma questão mesmo de preferência. Tá bom? E aí é isso, Rô. O que você diria, está falando aí do plano B, né? E de também, com toda a sua expertise, assim, se você pudesse deixar uma mensagem final para quem hoje está aqui escutando a gente e não está tão satisfeito na carreira, está meio insatisfeito, está meio querendo uma mudança, ou ainda está pensando numa transição, que mensagem você poderia dar? Acho que a primeira coisa é não ter medo, né? Não ter medo de pensar, de refletir, de avaliar e de mudar, se for o caso, né? Acho que o primeiro passo, dar o primeiro passo pode ser bacana, fazer um processo, né? Buscar um processo de orientação, ou até de psicoterapia que possa auxiliar a pensar, avaliar, analisar, né? E mudanças são bem-vindas, né? Faz parte da vida, né? A gente tá num mundo, como a Juliana falou, muito flexível, cada vez mais, muito de mudanças aceleradas, não dá para ficar parado. Então, é dar o primeiro passo que as coisas vão acontecendo, né? Quando a gente se move, o mundo move com a gente. Acho que é essa a mensagem final. Uhum. Queria Perfeito. agradecer, Ju, também. Obrigada, tá? Pelo convite, adorei estar aqui. É Que muito bom. bom estar sempre trocando com você. Obrigada a você por ter topado. A Rô falou, eu não tenho prática com água. Eu falei que nada, mas só é isso, né? E aí, mas ao mesmo tempo falou isso, mas falou com certeza top, quer dizer, não, não vou negar para a gente ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho. Espero que o pessoal tenha gostado. Depois a gente também pode pensar, dependendo em lives até mais curtas, né? Pode ser que atraia mais o pessoal esse papo. E complementando a fala da Rô, que eu gostaria de dizer também, além, né, de dar o primeiro passo, de buscar orientação de carreira, também que não deixe de comentar com a sua rede o que você faz, né? Eu acho que isso tem gente, por exemplo, até que seja que está desempregado e aí fica com vergonha de dizer que está procurando uma oportunidade. E não tem jeito, assim, a gente só vai atingir pessoas desconhecidas, né? E fazer com que pessoas não tão próximas escutem a gente quando a gente primeiro compartilhar com quem é do nosso círculo social e proximal mesmo, né? Então, é natural, assim, eu tô com uma cliente que fala, eu abri uma oficina e a minha amiga se inscreveu, eu não vou cobrar da minha amiga. Como assim não vai cobrar da sua amiga? O trabalho é o mesmo, ela tá ali recebendo, ela quer fazer, ela não tá fazendo, ela não se inscreveu só porque ela é sua amiga. Ela se inscreveu porque ela quer discutir a aposentadoria com você, né? No caso dessa minha cliente, ela tá se capacitando para fazer o que eu faço. Então, não é bem uma orientação de carreira, mas também virou supervisão, que a gente chama, né? E aí, nesse caso, às vezes aparece primo, tio. É muito importante que você divulgue para a sua rede, para os seus familiares e amigos, o que você faz, porque às vezes você acha que eles sabem, nem eles sabem. E eles são as principais pessoas que vão divulgar o nosso trabalho, especialmente nesse início, que a gente não está ainda com uma cartela de clientes, como a gente costuma dizer, fluindo de uma maneira mais orgânica, né? Mas é isso, muito obrigada a todos que estão aqui, os 11 sobreviventes. Ezequiel, Xene, Aline, obrigada a vocês, Neide e os demais. Qualquer outra dúvida que a gente não tenha respondido, né, Rô? Que vocês quiserem Claro, pode trazer. mandar. Eu sou fã, não gostaria de agradecer a Roberta mais uma vez por ter topado e dizer que ela é uma profissional incrível. São 20 anos trabalhando em São Paulo como orientadora de carreira. Ela é a pessoa na Longeva que pega os casos que a gente chama de primeira escolha, porque eu tenho mais experiência, né, com os longevos, com o planejamento para aposentadoria, adaptação e pós-carreira, e ela com primeira escolha. Então, tá com seu filho com 16, 17 anos, e ele não sabe qual curso fazer, entre em contato com a Longeva, a Roberta Casari poderá ajudá-lo. Tô ficando boa nisso, hein? Então é isso, gente. Qualquer dúvida Obrigada. a gente tira depois, Obrigada, né, gente. Rô? Foi um prazer. Então tá. Um beijo, bom descanso, boa noite a todos. Tchau, tchau. Até mais.